É isso aí, pessoal. Uma boa noite a todos. Como de costume aí, semanalmente, o nosso... o pessoal já está criando o público aqui. É isso aí. Agora o pessoal do Instagram também. Uma boa noite para você, meu amigo, minha amiga, para você que está na audiência com a gente, para você que chegou agora aí, né, religiosamente, começando o nosso programa Saúde Já. Aí o pessoal, a Mariana Nascimento entrando também. O pessoal está começando a entrar aí no nosso programa. Estamos começando aí mais uma versão do Saúde Já. Semanalmente um tema de saúde para você, meu amigo, minha amiga. Semanalmente um tema de saúde para você, trazendo aqui mais conhecimento, mais informações. E hoje um tema muito legal. Nós vamos falar aí do câncer. Nós vamos nos ater aí mais às definições, né? A definição que a gente vai falar um pouquinho. A gente não vai entrar em tipos específicos para isso, a gente vai deixar em outros programas aí que virão nas próximas semanas, tá bom, gente? É isso aí, pessoal. Vem pra cá, gente. Saúde Já. Todas as quarta-feiras aí o nosso programa de saúde. Boa noite, Cristiane Nunes. Boa noite para você. Toda quarta-feira nosso programa Saúde Já. Nós estamos aqui, deixa eu posicionar melhor aqui a câmera para você ficar com a gente aqui numa melhor posição, tá bom? É isso aí. O pessoal do Minha Assessoria também junto com a gente. É isso aí, pessoal. Vamos lá então. Quarta-feira é dia de saúde já. Boa noite, vereador Douglas Carboni, grande amigo, defensor das causas animais, né? A causa animal. É isso aí, Luiz Henrique. Abraço também para a família Amaro, claro, será dado. Abraço a toda a família Amaro. Né? Nicimiano, a mamãe entrou aí também. É isso aí, olha, o pessoal do Instagram também, muita gente entrando aqui também. Meu primo, a Ju Torres aí, Saul Pereira, meu pai. Fabiana Ceribelli também com a gente, grande amiga. Ariane Dias também. Galera, vamos lá. Opa, isso aí. O nosso amigo vereador Douglas Carboni. Valeu. Rogéria Fantinato, né, nossa grande amiga também, presente com a gente aí. Né? Minha assessoria sempre com você. Também está na nossa... Opa, Gimon. Valeu pela audiência aí, Gimon. Compartilha aí se puder. Isso que eu ia pedir para vocês, pessoal. Né? Obrigado, vereador Douglas. Olha só, gente, isso que eu pedi para você compartilhar a nossa live, gente. Né? Se você curte a nossa página e compartilha, o que acontece? Mais pessoas vão ter a informação, você vai estar levando mais informação para outras pessoas. Isso é muito importante porque mais gente vai ter acesso, né, ao programa Saúde Já. É um projeto, lembrando a você que é um projeto, eu tenho um programa de rádio desde 2005, né, nós temos o programa de rádio aqui. A rádio, ela tem uma abrangência local, e nós adaptamos. Opa, o Borges aí. Valeu, meu amigo Borges, que sempre faz umas transmissões ao vivo também. Né? A sua transmissão é interessantíssima, né? Porque sempre tem as belas motos aí. O Borges lá da Sorocaba, Harley Davidson. Abraço para você, viu? Vou estar aí sim, com certeza, fazer aquele giro. É isso aí, gente. Ó. Então, o que é legal? É legal compartilhar, pessoal, para você que está vendo pelo Facebook Live. Compartilha o nosso vídeo. Né, compartilha a nossa live, porque mais pessoas vão ser atingidas pelas informações. Para você que está no Instagram, também sempre acompanhando a gente, você que segue a gente, muito legal. E olha só, gente, eu sempre comento falando isso, né? Eu fazia o programa de rádio desde 2005 e eu adaptei para as redes sociais. Recentemente eu resolvi adaptar para as redes sociais a questão da live, né, a questão do programa de rádio para as redes sociais, porque é uma ferramenta maravilhosa, né, pessoal? Né? A ferramenta do Facebook, né? Ana Pontes, André Amaral também está com a gente. A ferramenta do Facebook, o Facebook Live, permite a estar conectado e conversar com você ao vivo. Maravilha, né, pessoal? Legal, a gente está aí no nosso afazer aí, durante o dia, e nos encontramos aqui na nossa live, quarta-feira, o nosso programa aqui semanal, né? Então, muito legal para você que está acompanhando a gente fazer isso
e você ficar na audiência. Então, antigamente era na rádio, agora a gente usa para as redes sociais e recentemente o Instagram também deixou isso à disposição para a gente. Então, vamos lá, gente, vamos para o tema de hoje, né? Chega desse bate-papo inicial aí, né? Porque na verdade eu estou aqui ainda, o pessoal está chegando. Vamos falar do tema de hoje, um tema que nós vamos falar sobre o câncer. É um tema que sempre está na mídia, sempre tem muitas questões envolvendo aí essa patologia. Então eu acho que é muito importante a gente tratar desse tema. É um tema que merece destaque, merece um foco aqui no nosso programa hoje. E eu separei aqui alguns artigos para a gente estar o nosso roteiro. E eu vou me ater, pessoal, a questão do câncer, eu vou me ater mais, como eu posso dizer, as definições, mais uma abrangência geral, visto que o nosso programa ele tem um tempo curto, né? E vamos colocar então, esse tema para a gente colocar aqui, para a gente trabalhar, e como eu falei para vocês, uma definição, né? Uma definição para a gente não chegar em questões específicas, porque o câncer, pessoal, a gente fala câncer de uma maneira genérica, mas na verdade ele engloba mais de 100 doenças. Então imagina só, pessoal, o nosso amigo Dorival está na audiência com a gente também. É isso aí, gente, né? Então, pessoal, o tema, né, o câncer envolve mais de 100 doenças. Você imagina só, mais de 100 doenças, então, tratar aqui no nosso programa. Então, vamos falar de maneira geral. Para a gente entrar nesse assunto, pessoal, a gente tem que entender que nós, né, os animais em geral, nós somos compostos por células. Então, tem muita célula, né? A gente tem muitas células que compõem aí o nosso organismo, né? Na verdade, a gente é composto, né, por células, como eu disse, e a gente tem os nossos órgãos internos, que são compostos por células também, claro, obviamente, mas essas células não são todas iguais, tá certo, pessoal? Esse é o principal raciocínio, assim, básico de estudo celular, né? Estudo da biologia celular. A gente não as células que nós temos no nosso corpo, elas não são iguais. Então, nós temos tipos celulares, e esses tipos celulares variam bastante conforme o local do nosso corpo, conforme o órgão que ele está. Então, por exemplo, nós temos a célula da pele, que é chamada célula epitelial. Nós temos a célula muscular, que é chamada célula, como o próprio nome diz, muscular. Célula cerebral, né, que são os neurônios, né, que estão presentes ali, que agem na conexão. E essas células, pessoal, então deu para entender que a gente tem vários órgãos, né, o fígado, célula hepática, né, renal, célula do rim, célula renal. Ou seja, nós temos vários tipos celulares no nosso organismo. E esses tipos celulares, eles estão, então, eles têm diferenças. E essas diferenças não são apenas na morfologia, ou seja, na forma da célula, mas também as diferenças funcionais. Então, uma célula muscular, qual que é a função da célula do músculo? É propiciar o movimento. Qual que é a função de um neurônio que está lá no cérebro? É fazer as sinapses, fazer as conexões, as comunicações entre os neurônios, onde vai haver, então, a transmissão ali dos pensamentos através de neurotransmissores, ou seja, através da química cerebral. A célula hepática, ela tem a função o quê? De metabolismo. Então, gente, você vê que são vários tipos celulares que nós temos e essas células têm suas mais variadas funções. Então, para a gente entender a doença do câncer, basicamente entender isso. Então, voltando, pessoal, para você que está na audiência com a gente, são os tipos celulares que nós temos e esses tipos celulares variam bastante em forma e função, tá certo? Olha lá, é legal que a Mariana Leite está com a gente aqui sobre o câncer, né? Qual que é o melhor tratamento? A gente vai falar isso já. Nós vamos falar, vai depender muito do diagnóstico, tá certo, Mariane? A pergunta da Mariane é muito legal. Né? O Instagram está pausado aqui porque a conexão está meio baixa, viu, pessoal? Então, paciência, o pessoal do Instagram, que daqui a pouco já volta. Mas a questão do câncer, dos tratamentos, qual que é o melhor tratamento? Vai depender muito do diagnóstico. E a gente fala, hoje avançou muito o tratamento para o câncer, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Avançou bastante o tratamento do câncer, porém, o tratamento depende muito como posso dizer, do diagnóstico, tá certo? O Edinaldo Marcos, né? Obrigado aí, Edinaldo, pela audiência com a gente, né? Eu pedi para o pessoal da minha assessoria aqui organizar para mim o Instagram. O Instagram está com problema aqui. Então, olha só, gente,
respondendo a pergunta da nossa amiga ali, né? Qual que é o melhor tratamento? Hoje, os tratamentos para o câncer, eles são divididos em alguns tipos. Então, nós temos ali um tratamento cirúrgico, onde aquele tecido, aquela quantidade de células que estão, que a gente não falei ainda, mas que estão com a patologia, são retiradas. Existe também como eu posso dizer, a radioterapia, onde aquela célula é bombardeada ali por ondas, né, de rádio, que vão minar aquelas células. E também o tratamento quimioterápico, que é o tratamento via medicamentos. Então, pessoal, daqui a pouquinho a gente vai chegar nos tipos de tratamento. Eu vou falar basicamente sobre os 3. Não vou entrar em muitos detalhes também, porque são questões bem complexas. Mas hoje o tema é mais a definição do câncer. Então, voltando aqui, a gente é composto por células, né? A gente é composto por células, e essas células estão presentes no nosso organismo, como eu falei, e elas variam ali em forma e função. Tá certo? Voltou o pessoal do Instagram. É isso aí, gente. Saúde já. Toda quarta, um tema de saúde para você. Então, voltando aqui a conexão com o pessoal do Instagram. Então, gente, basicamente, então, a gente é formado por células. Essas células, elas variam bastante no nosso organismo. Então, tem célula lá, como eu falei, célula muscular é diferente de um neurônio, tá certo? Então, varia em forma e função. Mas e aí, pessoal? Como é que essas células surgem? Surgem lá no início, quando surge lá um espermatozoide, o ócito, eles se juntam, essas células vão fazendo divisões celulares até formar o embrião, formar um indivíduo, tá certo? E existem etapas que essas células então vão adquirindo funções e formando os órgãos dentro da gente. Então, toda célula teve uma origem comum, tá certo? E as regras dessa célula, apesar de elas terem forma e função diferentes, a regra é a mesma, gente, né? Elas sofrem divisões celulares. Olha que legal, né? Algumas células se dividem mais rapidamente que outras. Vamos dizer assim, a célula da pele, por exemplo, ela sofre uma regeneração muito grande, né? A célula da pele, ela sofre uma regeneração muito grande. Comparado com uma célula do neurônio, por exemplo, que ela não se regenera. Ela tem uma taxa de regeneração muito baixa. Célula muscular, taxa de regeneração baixa. Célula da pele, como eu falei, uma taxa alta de regeneração. Então, a questão da divisão celular está relacionada a isso. Mas aí, onde que entra a questão do câncer nisso, gente? Onde que entra a questão do câncer nisso? O câncer, gente, a gente pode caracterizar, então, como uma divisão celular desenfreada. A célula tem que se dividir. É bom para a célula ela se dividir, mas o câncer é caracterizado por uma divisão celular desenfreada, onde existe um freio. Vamos dizer assim, a célula se divide, porque tem que regenerar aquele tecido. Naquela região tem que se regenerar. Tem que haver a divisão celular. E aí o que acontece? Em um determinado momento, aquele freio que fazia aquela célula parar de se dividir, aquele freio é perdido. E a célula começa então a se dividir continuamente, sem parar. Tá certo, pessoal? Então, basicamente, o câncer, a gente pode falar que é isso. É uma divisão celular desenfreada, onde aquela quantidade de células vai formar uma massa celular e vai se dividir bastante, tá certo? Esse é o principal explicação, é o principal ponto onde eu queria chegar com vocês da definição do câncer. Então, entendeu isso aí, pessoal? Entendeu que a gente é composto por célula e essas células têm variações? Essas células, elas possuem, então, tipos celulares que variam em forma e função e elas se dividem. Beleza, deu para entender muito bem a questão do câncer. E a gente fala o seguinte, que o câncer é uma divisão desenfreada dessa célula. Tá certo, pessoal? Muito legal esse primeiro ponto para a gente entender a questão do câncer. Tá certo, gente? Vamos lá. E aí, vocês devem ter ouvido falar que existe o câncer que é benigno e o câncer maligno. Já ouviram falar isso, pessoal? Com certeza, na mídia, você já deve ter falado, né? Quando a pessoa recebe um diagnóstico de câncer, muitas pessoas se assustam num primeiro momento, mas às vezes aquele câncer é um câncer benigno, né? Onde, qual que é a diferença entre um câncer benigno e um câncer maligno? Né? Tirando o nome ali, que já assusta um pouco, o câncer benigno, a forma da célula, ela não se altera tanto. Então, aquela célula, lembra que eu falei que o câncer é a divisão desenfreada da célula?
ela perdeu o freio e começa a se dividir continuamente. Ótimo, entendendo isso, você sabe o que é o câncer. Agora, o câncer benigno, pessoal, fazendo uma diferença entre o maligno, aquela célula que formou o câncer, ela não tem tanta diferença da célula original, tá certo? Ela não tem tanta diferença, ela possui as características muito parecidas da célula original. Acontece que forma uma massa celular, e essa divisão também é lenta, comparada com o maligno, tá certo, pessoal? Então são diferenças, duas diferenças eu já citei, ó. Sem falar do câncer maligno, do tipo maligno, eu já citei duas diferenças. Uma diferença é a questão da divisão celular, que é muito mais lenta no benigno, e a questão também da característica da célula, onde ela é muito parecida com a célula original. Tá certo, pessoal? São dois pontos importantes, pontos que explicam o tipo do câncer, né? O nosso amigo José Lucrécio, obrigado pela audiência aí, né? Sou um grande amigo, José Lucrécio, inclusive, temos que dar uma ligada para você, para a gente participar aqui da nossa live também. José Lucrécio sempre presente com a gente e a família toda. Então, olha só, gente, né? Dando continuidade, então, ao que a gente está falando, as diferenças entre o câncer benigno e o câncer maligno, nós temos, então, essas características. A velocidade do câncer e o tipo também da célula, que ela é muito parecida com a célula original. Tá? Essas são algumas questões importantes que a gente está colocando aqui para explicar, então, as questões. Mas e aí, Éder, o câncer benigno, ele é complicado? Como é que... Explica para a gente isso. O câncer benigno, pessoal, o que vai causar de problema à pessoa? Muitas vezes ele não leva a pessoa a óbito, mas como é que você vai curar esse câncer? É um processo cirúrgico. Você faz uma cirurgia, retira aquela massa de célula, aquela massa tumoral, que na verdade o câncer benigno é um tumor também, porém é um tumor benigno, como o próprio nome diz. Então, o processo cirúrgico é retirar aquela massa de células. Ela não pode ficar ali, porque ela vai se dividindo, tudo mais que é meio lento a divisão celular ali, a massa de células, mas ela não pode ficar ali, porque ela pode atrapalhar uma região anatômica do corpo. Por exemplo, um câncer benigno numa estrutura próxima a um órgão, ela começa a crescer e vai empurrando aquele órgão, então vai causar problema, né? Então, basicamente isso. Agora, gente, com relação ao câncer maligno, aí toda a atenção que nós temos que ter. Por isso que eu volto lá na pergunta da nossa amiga, lá no começo, que ela perguntou dos tratamentos. O tratamento vai depender muito do diagnóstico, se é um diagnóstico precoce, porque o câncer maligno, ele é super perigoso. Então, às vezes a pessoa tem o câncer e demora, né, para ir no médico, aquele problema ela vai achando que não é nada, e a taxa de divisão celular é muito rápida no câncer maligno. Outra característica do câncer maligno, pessoal, que eu não citei, além da velocidade de divisão celular, que é muito alta, e a característica da célula, ela se altera muito também com a célula original. Tá certo, pessoal? Outra informação importante. Lembra que eu falei que no câncer benigno a célula tumoral, ela tem as características que ela tem muito parecidas com a célula original, né? Já no câncer maligno, essa célula é completamente diferente, pessoal, né? A célula é completamente diferente, ela se altera bastante, a célula tumoral, né? A célula maligna, tá certo, pessoal? Ela tem uma diferença muito grande da célula original, ela se transforma, né? Outra informação importante também é que no câncer maligno, né, ou neoplasia, esse é outro termo também que eu não falei, ela tem a capacidade... Boa noite, Edneia Melo, sempre com a gente na audiência, boa noite para você e família. No câncer maligno, pessoal, existe uma característica muito importante, que é a capacidade de causar metástases. Nossa, agora, né, viajei total aqui nas questões aqui, nas nomenclaturas, mas não se assustem, pessoal, nós vamos... Opa, Isaura Lima, boa noite, Éder, todas as palestras são sensacionais, obrigado, Isaura, pelo carinho, pela audiência aí. Agora, voltando aqui, pessoal, eu falei da metástase, eu falei esse nome, né? O câncer maligno, então, as células tumorais malignas têm a capacidade de formar, então, a metástase. O que é metástase, gente? Então, lembra que eu falei que o câncer é uma divisão desenfreada da célula? A célula fica meio louca e começa a se dividir continuamente e não tem parada, ela começa a se dividir e se transforma. Muito bem. Forma uma massa tumoral, essa massa vai crescendo, né, de células naquele local e muitas vezes essa célula se desprende e viaja. Ela pode viajar pela corrente sanguínea
ou pelo sistema linfático, que é um outro sistema que nós temos aí, que é relacionado às células de defesa. E essa célula viaja, então, e vai atingindo outros órgãos. Então, gente, muito legal isso, pessoal. Essa informação é muito interessante, gente. Né? Claro, o câncer maligno é uma coisa muito ruim, é uma patologia muito triste, mas a informação é importante, né? Quando eu falo que a informação é interessante, é com relação a isso. O médico às vezes fala, você já deve ter visto alguém na família, gente, que teve um câncer, e aí o médico fala, esse câncer, vamos imaginar que a pessoa demorou para ir no médico, daí o médico fala assim, o câncer já saiu do intestino e agora o câncer está lá no osso. Ou o câncer é de pulmão e o câncer está lá no fígado. Vocês já escutaram isso, pessoal? Gente, interajam comigo, pessoal. Com certeza, vocês que estão vendo o nosso programa, algum parente, ou vocês já leram isso na mídia, né? Em alguns artigos, já escutaram essa questão do câncer estar num local e, de repente, ele estar em outro. Estar num órgão e estar em outro. Isso é aquela célula que viajou, pessoal. Ela saiu daquele câncer, daquela fonte, né? Por exemplo, um câncer pulmonar, e aquela célula aumentou, aquela massa celular aumentou de tamanho, aquela célula se desprendeu, viajou pela corrente sanguínea ou pelo sistema linfático e foi atingir um outro órgão. Tá certo, gente? Deu para entender essa questão da metástase? Então, a metástase é a viagem que essa célula faz atingindo outra região, né? Ou atingindo o osso, atingindo o cérebro, enfim. Tá bom, pessoal? Deu para entender? A Sueli Massaruti, boa noite para você também. Né? Rose Leitão, parabéns, obrigado, viu? Aí, Rose Leitão, acompanhar a gente. Tá bom, pessoal? Deu para entender, então, a questão da metástase. É um nome estranho, mas, opa, o Zé Carlos é instruído e preparado. Esse é o nosso bordão. Valeu, Zé Carlos, Lucrécio e família. Olha só, gente. Então, pessoal, dando continuidade ao que a gente está falando, a metástase é isso, é a viagem que a célula faz atingindo outros órgãos, né? Olha aqui a pergunta da Mariane. Recentemente retirei um tumor maligno da coluna torácica, ao qual atingia também parte do pulmão e do fígado. É isso aí, qual a razão? A razão é metástase. Então, provavelmente o câncer estava num local e a taxa de divisão celular é rápida. Isso varia, né? Mas todo câncer é rápido, Éder? Gente, eu falei que o câncer tem mais de 100 tipos. É um conjunto de mais de 100 doenças. E depende muito da célula que ele está. Então, alguns se dividem mais rapidamente. Para começar, a gente tem que dividir em benigno e maligno, né, pessoal? Câncer benigno e câncer maligno. O benigno é uma taxa de divisão lenta, não leva a pessoa a óbito, a não ser que cause um problema lá que eu falei, anatômico, e uma cirurgia vai resolver. O maligno, a taxa de divisão celular é muito mais rápida, a característica da célula é completamente diferente da característica da célula original, e a célula começa a se dividir desenfreadamente, e causa metástase. Então, a gente responde a pergunta da nossa amiga, onde a célula tumoral viajou para outros órgãos, viajou para outras regiões do corpo, causando, então, focos de tumor em outras regiões. E aí é mais complicado de tratar, viu, gente? Tá bom? E aí é mais complicado de tratar um pouquinho. Por isso que eu falei que é importante as pessoas tratarem precocemente. E aí como é que você faz isso, pessoal? Com consultas, né, periódicas ao seu médico. Né? Então, sempre no médico, as consultas periódicas, exames. A nossa amiga Wanda Correia, né? Obrigado pela audiência aí, Wanda. E olha só, gente, então, sempre o diagnóstico precoce é o melhor aliado no tratamento do câncer. E aí que o médico vai dar uma olhada, vai dar uma avaliada no paciente, e vai ver a questão, então, do qual tratamento é melhor para aquele paciente. Né? Se é um tratamento cirúrgico, se é um tratamento à base de medicamentos, ou seja, quimioterápico, que avançaram muito nos últimos anos, ou se é a radioterapia, né, que na verdade são ondas, né, que são disparadas naquela célula. Né? O aparelho de radioterapia é um aparelho grande, a pessoa entra muitas vezes deitada, né, e o aparelho vai disparando então naquele tecido, naquele foco onde estão as células tumorais, a fim de destruir aquelas células. Tá certo, gente? Então, a cirurgia é basicamente isso, é tentar retirar aquelas células. Muitas vezes, gente, às vezes vocês vão no médico e o médico está fazendo o diagnóstico, está explicando para o paciente, às vezes ele fala, o tumor está do tamanho de uma laranja, por exemplo, o tumor está do tamanho de está com 5 centímetros, o tumor está com 2 centímetros. Então, isso são medidas da célula tumoral, uma estimativa, com base em exames, é feita então uma estimativa e consegue medir essa questão. Opa, nossa amiga Sabrina, né, parabéns, obrigado. Né, às vezes eu fico meio preocupado aqui, gente,
com a didática da coisa, né? Se está sendo bem explicado ou não, né? Eu fico um pouco preocupado, eu fico mais calmo quando a pessoa gosta, né? Fala que está bem explicado, então eu fico um pouco preocupado ali com a didática, porque eu viajo muito no assunto, né? Eu vou para um assunto e volto para outro. Olha lá, a Sulimação, Santos, peguei seu programa pela metade, quero saber se o câncer pode ser genético, como os muitos dizem. Responde essa dúvida. Vamos lá já para responder essa dúvida aqui, nossa amiga Sueli. Olha só, gente, o que faz uma pessoa desenvolver o câncer, gente? Essa pergunta é fantástica. Eu já ia entrar nesse assunto, a gente está falando dos tratamentos, mas eu já ia entrar nesse assunto, porque esse assunto é fantástico, gente. O que faz uma pessoa desenvolver um câncer? O principal ponto de uma pessoa desenvolver um câncer, gente, é os fatores ambientais, tá certo? O seu estilo de vida vai dizer muito se no futuro próximo você vai desenvolver um câncer ou não. E o câncer está relacionado ao estilo de vida, ao regionalismo também. A gente tem, pegar o Brasil, por exemplo, que é um país muito grande, de dimensões continentais, a gente vai ver que existe muito câncer de intestino no sul, por exemplo. Porque o gaúcho, né, os gaúchos, eles têm, uma das características é muito churrasco. E o churrasco, pessoal, quando você prepara o churrasco, não assustar os churrasqueiros aí de plantão aí, a fumaça, né, que sai da brasa ali, do carvão, né, aquela fumaça ela contém substâncias que podem se prender na carne e muitas dessas substâncias são cancerígenas, tá certo? Não vou comer churrasco mais, não é isso, pessoal, tá bom? É que o excesso deles vão causar, então, desenvolveram, né, os médicos, os especialistas chegaram a essa conclusão estatísticas que as pessoas que moram mais no sul, que têm essa prática, fazem isso. Outra questão, né, o Japão, por exemplo, né, muitas pessoas desenvolveram câncer de esôfago, porque tomavam muita bebida quente. Então, aquela lesão, aquela água quente, aquele chá quente, causava lesão e desenvolvia o câncer. Câncer, por exemplo, no Nordeste, às vezes, devido ao local árido, os médicos também analisaram isso, muito câncer, por exemplo, de pênis, onde não houve uma higienização do local, causando, então, esse tipo, né, nesse local. Então, tá vendo, gente, como o câncer varia muito? A questão do regionalismo, mas claro que também ao estilo de vida, do paciente. Então, se é um paciente obeso, se é um paciente que come muita fritura, muita gordura, se ele é tabagista, existe uma relação, vocês sabem disso, pessoal, todos vocês conhecem isso, uma relação muito próxima do tabagista e o câncer de pulmão, né? A pessoa que fuma muito cigarro ao dia e desenvolve muitos anos depois o câncer de pulmão. Então, esse é um fator importante que a gente está levando em consideração, né? Mas Éder, viu, meu parente lá teve câncer de pulmão e nunca fumou na vida. Então, gente, isso também são variações estatísticas. Às vezes ele tem um componente genético muito forte que desenvolveu, então, o câncer de pulmão naquele paciente. Então, deu para entender isso, pessoal? Né? Tem muitas questões relacionadas. Existe um tipo de câncer de pessoas que trabalham, por exemplo, com substâncias químicas, uma indústria. Se aquela pessoa não se proteger ao longo dos anos, ela pode desenvolver, então, câncer. Vocês viram lá aquela questão da usina no Japão, a usina nuclear que explodiu lá, ou Chernobyl, lá na Ucrânia, né? Me corrija se eu estiver errado, hein, pessoal, dos locais aí, né? O que aconteceu? Né? Aquela substância radioativa causou câncer, né? Então, está relacionado ao estilo de vida, está relacionado a fatores ambientais, né? Muitas pessoas, às vezes, recebem o diagnóstico de câncer, a pessoa fica em choque, né? Nossa, eu estou com câncer. E há muitos anos atrás, pessoal, a pessoa estava condenada, né? Ficava preocupada com o diagnóstico e estava condenada, por exemplo, ao óbito. Hoje a gente vê que, se o câncer foi diagnosticado precocemente, os tratamentos estão muito, muito bons hoje em dia, né? Muito avançados. Hoje a gente tem aí o tratamento quimioterápico. Hoje muitas moléculas foram desenvolvidas e muitas moléculas elas têm um alvo. Então elas atuam bem naquele tumor. Então elas atuam bem naquele tumor e é como se fosse um alvo, pessoal, como se fosse um tiro ao alvo. Então a molécula vai naquela região tumoral, minando aquelas células e eliminando então o foco do tumor, né? Remédios inteligentes, moléculas inteligentes estão sendo desenvolvidas, desenhadas para fazer isso, porque antigamente os quimioterápicos
causavam muitos efeitos colaterais. O quimioterápico destruía a célula tumoral, porque uma das funções do quimioterápico, o que é? É atingir as células que estão se dividindo muito rapidamente. E nós temos uns tipos celulares que têm uma taxa de divisão celular muito alta. A célula do folículo do cabelo, a célula do intestino, né, da mucosa intestinal. Então, a pessoa às vezes caiu o cabelo. Ainda tem isso, né, pessoal? Às vezes a pessoa está lá fazendo um tratamento quimioterápico e está usando um determinado tipo de medicamento que vai causar isso, né? Mas hoje os medicamentos avançaram bastante e os seus efeitos colaterais diminuíram bastante ao longo dos anos, aí, ao longo do desenvolvimento dessas novas moléculas. Muito legal isso, né, pessoal? Muito interessante esse tema que a gente está tratando hoje, né, com vocês aí. Então, vocês viram só a pergunta, né, que o pessoal fez, né, a questão do diagnóstico, do como o câncer se desenvolve, e eu disse que existe um componente ambiental muito forte para se desenvolver o câncer. Mas não é só isso, né? É hereditário também, né? O componente hereditário tem que estar presente, né? Existem casos de câncer que, devido a genes que são transmitidos, e ocorre então a formação do câncer. Então, vocês viram aí recentemente, vou até citar um exemplo, né? A Angelina Jolie, né? Aquela atriz de Hollywood famosa, onde ela fez a retirada dos seios, né? A mastectomia completa, né? Radical completa. Ela retirou os seios, por quê? Porque a mãe já tinha morrido, a avó já tinha morrido, então ela ficou preocupada, ficou com medo de desenvolver. Então ela fez um método mais radical um pouquinho. Aqui a nossa amiga falou, meu avô fumava e morreu com câncer na garganta. Os médicos locais disseram que é por causa de mascar fumo. Então, justamente, componentes do estilo de vida do paciente. Agora eu citei a questão também do câncer de mama, esse exemplo. Então, a pessoa de medo, né, essa atriz, de medo de desenvolver o câncer, posteriormente retirou o câncer. E aí nós temos vários tipos de câncer, né, pessoal? Eu não quero entrar nos detalhes, porque são programas que vão vir aí nos próximos programas Saúde Já, né? Onde eu quero falar especificamente do câncer de pulmão, especificamente do câncer de próstata, especificamente do câncer de mama, né? Então, a gente vai entrar nos detalhes assim nos próximos capítulos. Hoje é definição, hoje são temas gerais sobre o câncer. Então, voltando aqui na questão, deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada, gente. Aqui no nosso roteiro que eu separei aqui para os nossos amigos, né? Programa Saúde Já, toda quarta-feira presente aqui, um tema de saúde para você. E eu gostaria que você mandasse sugestões para a gente também, viu, pessoal? Mande sugestões, pode mandar inbox aqui na página Éder Miano, você pode curtir a nossa página tem muita informação, não só informação de saúde, mas tem também assuntos políticos, né? Mas tem também as informações de saúde para você. Então você pode mandar lá o seu tema de saúde para a gente, ligadinho aqui, e nós vamos separar o tema, e nós vamos disponibilizar aqui para vocês um super tema de saúde, toda quarta às 9 da noite. Né? A Andréia Lima também está presente com a gente na audiência pelo Instagram. Gente, olha só, dando continuidade então, para você que chegou agora, gente, hoje nós estamos falando do câncer, né? A Wanda, né? Parabéns, Éder, você arrasa sempre. Forte abraço para você, minha querida amiga Wanda, presente com a gente também, né? Olha só, gente, dando continuidade então, o câncer, pessoal, a gente está falando hoje, a gente é formado por células, essas células se dividem, porque a gente está vivo, então essas células possuem a sua taxa de divisão celular, a gente é composto por células, os nossos órgãos são compostos por células. Acontece que muitas vezes o câncer, essa divisão celular é uma divisão desenfreada, né? A célula não para de se dividir, e aí nós temos então a formação do câncer, que pode ser benigno, no caso a taxa de divisão celular é mais lenta, a célula ela não tem tanta diferença. Olha, Letícia Campos, o nosso amigo Daniel Xavier também presente com a gente, aquele abraço para vocês, a amiga Letícia também. Olha só, então a célula do câncer benigno, né, a Mamiano também aqui está presente pelo Instagram. Então a célula do câncer benigno, ela não se divide tão rapidamente, a taxa de divisão dela é menor. É uma célula que é muito parecida com a célula original, analisando morfologicamente, analisando no microscópio, e é um câncer também que não vai causar óbito, né? Não vai causar óbito, a não ser que, como eu disse, né? Aquela massa de células, ela aumentou bastante e causou um problema, empurrou um órgão, por exemplo. Já o câncer, o tumor maligno, pessoal, o câncer maligno, a neoplasia maligna, o
que vai acontecer nesse caso? É uma taxa muito mais acelerada de divisão celular. A célula ela é muito diferente da célula original e tem a capacidade de causar metástase, ou seja, aquela célula ela viaja pela corrente sanguínea ou pelo sistema linfático, invadindo outros órgãos, causando então focos de tumor em outras regiões. E aí, meus amigos e minhas amigas, o câncer é muito mais difícil de tratar depois que ele atingiu a fase metastática, né, ou seja, a metástase, onde essa célula avançou para outras regiões, tá certo? Opa, ó, pessoal, Carol Ferrari, né, família Campos, aquele abraço para vocês, presente com a gente aí na nossa audiência. Então, gente, vocês viram a diferença entre o câncer, entre o tumor benigno e o tumor maligno? Isso é muito legal, porque isso aí não é muito falado, né? Muitas vezes o médico passa o diagnóstico para o paciente e não explica ao certo o que está acontecendo, né? E a pessoa às vezes até fica preocupada. Claro, no diagnóstico de câncer, a gente tem que ter preocupação sim, mas às vezes é um câncer benigno, onde um processo cirúrgico vai remover aquela massa tumoral e muitas vezes vai resolver o problema. Agora, o câncer maligno merece muito mais atenção e o médico vai analisar qual é a melhor forma de tratamento, seja por radioterapia, seja por um processo cirúrgico, seja pela quimioterapia, onde os quimioterápicos avançaram muito, como eu disse aqui durante o nosso programa. Tá certo, pessoal? Gente, belezinha? Deu para entender aí a questão do câncer, né? A questão, o nosso tema de hoje, né? Nosso programa Saúde Já. Estou procurando aqui, pessoal, mais alguns tópicos para a gente dar continuidade aqui à questão do câncer, né? Vou falar para vocês o seguinte, pessoal, que o câncer, o estudo do câncer avançou bastante nos últimos anos, né? Você vai ver que os quimioterápicos avançaram bastante, a tecnologia, novas moléculas surgiram e elas avançaram bastante a questão. Olha lá, a Cláudia Camargo, opa, Cláudia, a gente conversou hoje, né? Boa noite, o lúpus, podemos dizer que é da mesma família do câncer? Não, é diferente, né? O lúpus é um outro tipo de doença e nós vamos falar sobre o lúpus, né? Daqui um tempinho, podem ficar tranquila que nós vamos falar um pouquinho sobre o lúpus também aqui no nosso programa Saúde Já, né? Falar um dia especial aí, uma quarta-feira dedicada aí ao problema do lúpus. Bom, agora voltando à questão do câncer, pessoal. O câncer avançou bastante, eu disse aqui que os tratamentos avançaram bastante, né? Eu estou até com um artigo aqui muito legal, onde conta um pouquinho da história, né, do câncer. E muitos avançaram bastante, a pesquisa em si avançou bastante, pessoal. O câncer de mama, por exemplo. O câncer de mama avançou bastante, o estudo do câncer de mama. E a taxa de cura do câncer de mama é bastante alta, né? Estou até aqui com o meu artigo aqui, a taxa de cura, de sucesso, é bastante alta. Ao passo que o câncer de pulmão, por exemplo, e o câncer de pâncreas, a taxa de cura, a taxa de sucesso na cura, não avançou muito desde a década de 70 para cá. Então, são informações interessantes, né? Por que um tipo de câncer descobriu-se várias moléculas, conseguiu praticamente curar aquele câncer? E por que outros não? Né? Então, são questões aí que os pesquisadores têm analisado bastante aí com relação a isso. Por favor, o horário aí, o minha assessoria providencia para a gente como é que está o horário, o nosso tempo está presente aí, né? Então, 45 minutos, né? 40 minutos aí o nosso tempo, né, presente aqui para vocês. Gente, muito legal aqui o nosso tema de hoje. Vocês viram aqui que muitas perguntas, muitas pessoas aqui interagiram com a gente. Isso que é legal, pessoal. A live serve para isso, né, para você mandar sua pergunta, para você mandar o seu questionamento para a gente. Então, nós falamos de um tema hoje que é um tema muito importante, onde um tema que muitas pessoas querem saber. Inclusive, durante o dia hoje, várias pessoas mandaram e-mails, né, ligaram, perguntaram sobre o tema de hoje. Isso a gente fica contente, que é sinal que as pessoas estão se engajando cada vez mais no programa Saúde Já. Toda quarta, às 9 da noite, uma live aqui para você, com um tema específico, um tema especial de saúde. Tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, você vai poder acompanhar a gente pelas redes sociais. E hoje o tema foi o câncer. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Né? Qualquer dúvida, eu estou à disposição também. Vocês podem mandar aqui recados para a gente aqui no inbox, que eu sempre estou respondendo, tá certo? Hoje o tema foi o câncer e nós nos atemos mais à definição do câncer, tá certo? Nós fizemos a definição. Não falei especificamente sobre o câncer de mama, não falei especificamente sobre o câncer de próstata, né? Porque atinge muito as pessoas, né? Uma última informação, pessoal. Você sabia que o câncer
é a segunda maior causa de morte, né, no Brasil. Então, olha só, gente, uma informação importante, uma última informação aqui que eu estava esquecendo de mencionar para vocês, uma informação importante, né, com base aí em estatísticas, tá certo? Por isso que merece um destaque, né, gente? Bastante causa de morte, bastante tipo de câncer, então a gente tem que ter esses cuidados aí. E o que a gente vai fazer? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Sempre passar no seu médico, fazer um exame, conversar com o seu profissional, qualquer sintoma, porque se você tiver um diagnóstico precoce, as chances de cura são muito grandes. Então hoje falamos sobre o câncer, espero que você tenha gostado do nosso tema. Fiquei mais atento aqui às definições, não falamos de uma maneira específica, nos atemos mais à questão da célula e a divisão celular e os tipos de câncer, benigno, maligno e as suas características. Espero que você tenha gostado e entendido o nosso programa. Beleza, pessoal? Semana que vem, mais Saúde Já para você. Até a quarta-feira que vem, às 9 da noite, com mais um tema de saúde, com mais uma informação aqui para você. Espero que você fique na audiência e curta a nossa página. Chama os seus amigos aí para curtir a nossa página também, que isso é muito importante, né, pessoal? Tem lá uma aba lá, curtir a página e convidar amigos. E compartilha a nossa live aí para chegar a informação em mais pessoas. Tá bom, gente? Combinado? Quarta-feira que vem, mais Saúde Já para você. Não perca, sempre um tema de saúde toda semana para você. Aquele abraço e até semana que vem. Valeu!